Boa noite, queridos amigos. Espero que todos vocês estejam bem nesse domingo. Hoje fez um dia tão bonito aqui em Florianópolis. Espero que da cidade que todos vocês nos acompanham também tenha feito um bom dia. Boa noite, Giovana. Boa noite, Pati. Ana Paula. Boa noite, Pierre. Boa noite de novo, Marielle. Boa noite, Nani. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a leitura, a gente segue no mesmo capítulo que a gente estava, que é Bem-aventurados os que têm puro o coração. É o capítulo 8, para quem quiser acompanhar a leitura, a gente sempre convida para que acompanhe a leitura. Então, capítulo 8, os itens 8, 9 e 10, que se chama Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E eu já vou colocar aqui o nosso convidado de hoje. Peço para vocês um segundo. Boa noite, Dene. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Pati e Anthony. Espero que vocês todos estejam bem. Boa noite, seu Pedro Paulo. Oi, boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal, todo mundo. Que bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada Espero por ter aceitado. ser útil. Obrigada Legal. por ter aceitado, Pedro. Gente, o convite da participação do Pedro hoje não foi coincidência, é um tema que o Pedro vai conseguir trazer uma contribuição bem diferente, bem bacana para o nosso entendimento aqui. O Pedro é trabalhador da Associação Espírita Fé e Caridade, mas o Pedro também é historiador, né, Pedro? Pedro vai trazer um pouquinho um olhar que a gente não está tão acostumado a olhar, mas que é muito interessante. Espero poder ajudar todo mundo. Obrigada, Legal. Pedro. Obrigada a todo mundo, então, que está entrando pela participação. A gente vai fazer a leitura, então, do Evangelho hoje, do capítulo 8, itens 8, 9 e 10, que se chama Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Mas antes da gente começar, bem brevemente, o objetivo dessa live, a gente sempre gosta de relembrar, porque sempre tem pessoas novas participando, que vocês, além de assistir aqui esses 20, 30 minutos conosco do Evangelho, é que vocês também façam o Evangelho na casa de vocês, em um outro dia, num outro horário, seguindo esse modelo que a gente faz aqui, que não é um modelo da associação, mas a gente segue o modelo que Jesus ensinou pra gente quando ele fez o Evangelho lá na casa de Simão Pedro. A gente faz uma prece de abertura, a gente lê um pedaço, o tamanho do item que a gente quer ler não importa, pode ser o tamanho que for. A gente tece comentários a respeito e depois uma prece de encerramento. É para ser simples, o Evangelho ele é simples. Lembrando sempre de vocês colocarem um copinho, uma garrafa de água junto de vocês na mesa, no quarto, para fluidificar, tá certo? Então esse é o convite desse momento aqui. Eu vou pedir para que o Pedro Paulo faça a prece de abertura, pode ser, Pedro? Tranquilo, vamos lá. Então, gente, vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, procurando a nossa elevação moral, espiritual, e que a equipe espiritual da Associação Espírita Fé e Caridade possa nos iluminar nesse trabalho, nessa conversa dessa noite, e possamos dar mais um passo no nosso crescimento moral e espiritual. Com a ajuda de Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, nossa Mãe, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso guia e modelo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos que estão entrando agora. Vou começar então aqui a leitura no capítulo 5, item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu não vou ler todos os itens, gente,
para não ficar aqui repetitivo, muito massivo a leitura, mas convido que vocês leiam depois em casa todos os itens, tá? Mas a gente vai comentar a respeito de todos esses 3 itens. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Essa parte da leitura está lá em Mateus, no capítulo 15, do item 1 ao 20. E agora, finalizando, eu vou fazer a leitura do que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 37 ao 40. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu então entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Eu vou parar a leitura por aqui, que são a leitura desses 2 trechos desses 2 evangelistas, e vou fazer a pergunta aqui para o nosso historiador convidado da noite de hoje. Pedro, tem bastante pontos históricos aqui, como em todo o Novo Testamento traz, mas aqui traz algumas coisas que eu acho que a gente não está mais acostumado. No nosso dia a dia e rotina de hoje em dia, ver a tradição. A gente lava a mão para comer, lavamos a mão para comer, mas é algo mecânico, não faz parte de uma tradição religiosa. O que tu tem para contribuir nesse aspecto, assim, Pedro? Do que significa essas falas que os evangelistas trouxeram daquela época? Então, vamos lá. Na tradição dos judeus, a tradição hebraica, de uma forma geral, eles sempre lavam as mãos, né, em razão de uma tradição muito antiga. Isso vem lá de muitos e muitos milênios antes de Cristo. A famosa era comum. Meu telefone resolveu tocar agora.
Se eu desligar o telefone, eu não falo com você. Bom, deixa esse barulho perturbar no caso. Você está. Eu não sei o que eu. Voltei, não? Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo mais, mas você está me ouvindo. Então vamos lá. Eu tava falando no mudo, Vamos lá. gente, até agora, na verdade. Ah, eu não acredito. Tá tocando de novo, Pedro. Mas você está me ouvindo? Tô te ouvindo, mas a tua voz fica baixinha. Tá. Pode desligar, depois tu volta de novo. Peço desculpa até pro pessoal que antes eu tava falando com vocês aqui no mudo, eu não percebi, desculpa, tá? Acontece. O Pedro tá com um probleminha ali no celular dele, ele desligou, mas agora Voltando. tá me ouvindo, né, Então Pedro? vamos lá. Como eu estava falando, isso é um costume muito antigo. Isso vai muito além da higiene, né? No século XXI, nós fomos obrigados a tomar muito cuidado por lavar a mão, não é isso? Agora, nos últimos tempos aí com a pandemia, quem não lavava a mão antes de comer foi sugerido que as pessoas pudessem lavar as mãos. Lavavam e lavam as mãos, não por questões de higiene, mas por uma questão da tradição, como eles têm uma maneira correta de lavar copos, de lavar as jarras, de lavar os pratos, as vasilhas de cobre. São N as situações onde, dentro do judaísmo, as pessoas têm modos, maneiras de fazer as coisas, aonde comer, qual o material das panelas, das vasilhas, como lavar, como usar. Até hoje, isso ainda, em muitos lugares, isso se mantém, né? Então, vai muito além disso. Os judeus, principalmente, eles são obrigados a lavar as mãos quando vão fazer uma refeição onde envolve comer pão, por exemplo. Então, vocês vão comer com pão, comendo com a mão, né? Então, eles são obrigados a lavar as mãos por questões rituais, né? E não é só para comer que se lava a mão no judaísmo. Por exemplo, ao acordar de manhã, as pessoas lavam as mãos. Por que lavam as mãos ritualmente? Porque reza a tradição que durante o sono, o espírito se desprende, a alma deixa o corpo. Você deve ter ouvido essa história em algum lugar, né? Que a alma desprende do corpo, o espírito desprende do corpo e vai passear. Então, nesse contato com o mundo do sono, do mundo dos mortos, ou seja, algo desse tipo, ele torna o sujeito impuro. Então, ele se purifica quando acorda lavando as mãos. Há também quem lave as mãos não só antes de comer, como também depois de comer. Os ultra-ortodoxos no judaísmo fazem isso, buscando uma tradição na questão da água, do depois da água, ou a questão do sal. Você lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com as estátuas de sal? Então, a questão do sal das salinas de Sodoma e Gomorra, que até hoje é um passeio magnífico que você pode fazer para visitar as minas de sal lá em Israel. E por isso se lava as mãos depois de comer. Ou quando as pessoas retornam de um cemitério. Por que lavar as mãos quando você volta do cemitério? Que é para você se livrar dos espíritos malignos que residem, que ficam lá nos cemitérios, né? E isso mantém também, você consegue manter assim, então, uma fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Daí a obrigação de se lavar as mãos quando você vem de uma visita ao cemitério. Então, esse ato de limpeza das mãos, ele é uma tradição, ele simboliza a purificação também e a preparação do ser humano de uma conexão com o divino.
além de uma forma de remover essas impurezas. A conexão com o sagrado também precisa ser feita segue uma série de rituais, né? Entre eles, de lavar as mãos, por exemplo, ajuda a preparar a pessoa para ela ter um contato com o divino, com o transcendente, né? Na lei mosaica, por exemplo, nós vamos encontrar quem já viu os filmes da vida de Cristo, ou quem viu algum tipo de Paulo, quem leu os livros espíritas, Paulo e Estevão, que é uma leitura mais magnífica que a gente pode fazer, né, dos romances espíritas, nós vamos ver que tem muita coisa que torna o ser humano impuro. O que torna um ser humano impuro? Por exemplo, o corrimento que sai das genitais masculina, feminina, a lepra, tocar cadáveres de pessoas e animais. Todo mundo lembra da parábola do bom samaritano, não lembra? Por que aqueles dois que estão no caminho não chegam, eles quase que nem olham para o homem caído? Porque eles tinham que oficiar no templo. Se eles tocam num corpo de uma pessoa morta ou de um animal morto, vão ficar uma semana para se purificar. E aí o trabalho no templo estava perdido. Então a pessoa precisa se purificar. Nós vamos encontrar muitas regras de purificação das pessoas com água ou com outros tipos, com sacrifícios e tal. Nós vamos encontrar Levítico, capítulos 11 a 18, ou em Números, no capítulo 19. Eu estou falando do livro que forma a Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são atribuídos a Moisés. A tradição atribui esses livros a Moisés, e lá ele vai explicar o porquê, qual a necessidade, como fazer isso, né? A lavagem da mão também não é um simples símbolo, como eu falei, de lavagem, de higiene, ou também só de purificação. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 17 a 21, Deus ordena que os sacerdotes lavem as mãos e os pés antes de entrarem no tabernáculo, para não morrerem, por exemplo. Lá especifica como fazer, como, né? No Salmos também, no Salmo 24, no versículos 3 a 4, aonde nós temos que a pessoa, para poder subir ao monte do Senhor, ela tem que estar com as mãos limpas e o coração puro. Eu não sei, você lembra, Júlia, mais ou menos como é que era o Templo de Salomão? As pessoas, no tempo de Jesus, né, quando existiu o templo, que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ali, naquele templo, as pessoas, as mulheres iam até um certo limite, os homens tinham um outro limite, os sacerdotes tinham um outro limite, e o sumo sacerdote só ele poderia entrar uma vez por ano no sagrado do sagrado, a pedir perdão pelas faltas dele e do povo. Se ele tivesse, por acaso, impuro, ele, ao entrar no sagrado do sagrado, ele morreria fulminado. O que acontece? Quando ele entrar, antes dele entrar, ele botava uma roupa tudo especial, tudo paramentado. Aí, você tinha o cuidado de amarrar uma cordinha nele. E se ele morresse fulminado por algum motivo, ninguém podia entrar para tirar ele lá de dentro. Senão ia morrer fulminado também. Só ele podia entrar uma vez por ano. Então eles puxavam o corpo pela corda, né? Isso fazia parte do ritual lá, de as pessoas poderem entrar lá no templo, lá no sagrado do sagrado. Também, outra coisa curiosa que nós vamos encontrar em Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, no capítulo 21, versículos 1 a 9, que é conhecida como a lei do bezerro degolado. O que seria isso? Os anciãos que moravam perto de uma cidade, naquela época onde houvesse tido um assassinato, um homicídio, alguma coisa, eles iam, sacrificavam o bezerro, lavavam as mãos em cima do bezerro para provar que eles não tinham culpa sobre aquele sangue derramado. E assim eles faziam isso. Então nós vamos lembrar
no Mateus, Novo Testamento agora, 27, versículo 24, tem uma das cenas mais emblemáticas da história do cristianismo, que é Pilatos lavando as mãos. Por que será que Pilatos lavou as mãos na frente de todo mundo? Justamente por essa tradição de se lavar as mãos para se ver livre do sangue. Então, isso explica por que ele lavou as mãos. Não é à toa que ele fez aquilo, né? Sempre tem uma razão para as pessoas fazerem as coisas do jeito que vai. Então, ele estava tirando a responsabilidade dele pela morte de Jesus, como uma pessoa tirava a morte, outro assassínio, ou coisa desse tipo. Então, aquela parte que você leu para a gente no início, lá, nosso capítulo 8, não é isso? Nós estamos lá. Então, quem eram os famosos escribas e os famosos fariseus? Na época de Jesus, lá 2000 anos atrás, as facções ou seitas judaicas eram diferentes das que tem hoje. Naquela época, lá nós vamos encontrar os fariseus, saduceus, nós vamos encontrar os zelotes e os essênios, e outras, mas as quatro principais eram essas. Os escribas, quem eram os escribas? Que a gente ouve falar tanto na vida, quem era esse cara há 2000 anos atrás? Os escribas, eles eram os responsáveis por escreverem as leis, copiar e formar aqueles rolos das leis, que não tinha o códex, não tinha o livro como a gente conhece hoje, né? Todo mundo sabe. O livro era uns rolos. Se a gente for hoje numa sinagoga, num bar mitzvah, então nós vamos ver aqueles rolos da lei que o menino vai abrir, ou quando eles vão ler e tal. Vale muito a pena, muito bonitas cerimônias numa sinagoga. Então, eles escreviam as leis e eram responsáveis por ensinar as leis. Então, eles escreviam, copiavam, e eram os caras que explicavam as leis. Já no tempo de Jesus, eles eram também muito chamados como doutores da lei. Eles eram os caras que mais sabiam a lei. Sabiam escrever, sabiam que era coisa muito rara. 99% daquele povo era analfabeto. Eles sabiam ler, escreviam e tal. E os famosos fariseus, que tanto a gente ouve na Bíblia, né? Na Bíblia, no Novo Testamento. Os fariseus, com a facção das mais importantes do judaísmo, foi criada mais ou menos 200 anos, 180 anos antes da Era Comum, ou antes de Jesus. 200 anos, mais ou menos, pelo Hillel, um dos maiores doutores da lei judaica, um dos caras mais importantes. Ele foi o criador dos fariseus. O que quer dizer fariseus? Fariseus quer dizer os separados. É isso que quer dizer os fariseus. E eles, no entendimento deles, por exemplo, eles aceitavam que a fé seria dada somente pelas Escrituras. Acreditavam na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Eles eram os caras ultra rigorosos com a prática do judaísmo, principalmente com as práticas de cerimônias, e eles eram, por si só, inimigos das inovações, eles eram muito tradicionalistas. Qual é o fariseu mais famoso que a gente conhece? Paulo de Tarso. Quem era Paulo de Tarso? Qual é o zelo que Paulo de Tarso tinha pelas leis de Moisés, como a gente sabe o porquê da perseguição aos cristãos? Então, depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele virou o maior de todos, o responsável pela divulgação do cristianismo entre quem não era judeu, né? Me fugiu a palavra agora, você pensa bem, que tristeza. Então, entre os gentios, ele é o apóstolo dos gentios, né? Paulo, com o maior zelo do mundo, né? E eles, os fariseus, eles tinham uma influência gigantesca em cima do povo, pela maneira como eles se vestiam, pela maneira como eles falavam, pela maneira como eles defendiam as leis. Eles eram muito tradicionalistas. Nós temos também dois fariseus muito importantes para a história do cristianismo também, que seriam Nicodemos e Gamaliel. Nicodemo, Gamaliel, nós temos muita notícia dele.
Nicodemo nós temos notícia no Ato dos Apóstolos e tal, bastante coisa também. E o Gamaliel, nós vamos encontrar notícias maravilhosas sobre a defesa dele no livro Paulo e Estevão. Ele vai defender Estevão, ele vai defender. Depois ele tinha uma ascensão muito grande sobre Paulo de Tarso, quando ele era Saulo ainda, né? Saulo era discípulo dele. E ele se declara cristão depois, para desespero do Paulo, ele se declara como um cristão, né? Então na parte segunda lá do livro, que aí já é quando Saulo vai virar Paulo. Repito, é maravilhosa a leitura do livro Paulo e Estevão. Então, seguindo aqui naquela leitura que você fez, quando Jesus está falando honrar teu pai e tua mãe, honrar pai e mãe, nós vamos lembrar dos 10 mandamentos. Lembrando que na Torá tem 613 mandamentos. Nós não cumprimos nenhum dos 10, quanto mais 613. É complicado, né? Então, por que ele está falando isso dos fariseus ali naquela hora que ele está falando? Vocês estão dizendo que eu e meu discípulo não cumprimos a tradição, a lei, porque nós não lavamos a mão. Tá, tudo bem. E vocês? Vocês fazem uma coisinha muito interessante. Vocês sabem que é obrigatório honrar pai e mãe. Mas vocês, quando vão, vocês têm a obrigação de sustentar pai e mãe, principalmente pai e mãe pobre. Mas o que vocês fazem? Vocês dizem que o dinheiro que vocês dão no templo, esse dinheiro, entre outras coisas, se destinam a que Deus e o Senhor cuide do meu pai e da minha mãe. Então, o dinheiro que eu tinha que dar para meu pai e para minha mãe, eu dou no templo. Eu não preciso dar mais nada para meu pai e para minha mãe, eu não preciso sustentar meu pai. Isso é um tremendo engodo. Por isso que Jesus está falando que vocês dizem que cumprem tudo, que faz tudo, mas isso é pura hipocrisia, porque, na verdade, começa a ver. Um dos mais importantes, que seria o fato de você ser obrigado a honrar pai e mãe, vocês usam um subterfúgio humano para descumprir uma lei divina. Isso porque nós vamos encontrar no Velho Testamento, na Torá, nos 5 primeiros livros, ali explica tudo como se vive, como se fala com Deus, como se faz as coisas, aonde buscar. É fundamental. A política, o modo de viver, o modo de se relacionar entre o povo judeu, entre eles mesmos e com os gentios, tudo, como viver, como comer, como plantar, tudo está escrito ali. É muito interessante a gente ler o Velho Testamento, porque se nós somos cristãos, de onde veio o cristianismo? Veio do judaísmo, como o islamismo também veio de lá. Então, as 3 religiões monoteístas têm um início comum, um fundamento comum, lá no Velho Testamento. Então, nós temos que observar, vale muito a pena ler para tentar entender e saber por que nós fazemos coisas, por que nós devemos fazer outras coisas, não devemos não fazer outras. Agora, a grande questão é que, sem falar dos outros 612, os 10 mandamentos, eles vão sendo enrolados por nós, seres humanos, ao longo do tempo. Vamos arrumando subterfúgio, vamos arrumando coisas. Então, é mais fácil eu lavar a mão do que eu honrar pai e mãe, do que eu honrar a Deus. Né? Então, essa simbologia do uso das coisas externas, isso está lá no tempo. É disso que Cristo está falando há 2000 anos atrás. E nós continuamos do mesmo jeito, honrando só de lábios, não é isso? Porque, na verdade, nós arrumamos muito subterfúgio. Então, esse exercício de atos exteriores, eles servem muito para a gente poder pensar que estamos quites com Deus. Não, fiz minha obrigação. Né? Ontem, na Casa Espírita, o Alex explicou ontem, falando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que o Alex explicou ontem na Casa Espírita, na reunião de ontem à noite. Então, nós devemos orar simplesmente repetindo as palavras. Eu vou dormir? Não, peraí, eu tenho que orar primeiro antes de dormir.
virou para o lado e dormiu. Acho que isso não serve para muita coisa, não, né? Mas, mais ou menos, as pessoas lavam. Então, nós vamos encontrar em Kardec, Kardec vai falar que essa questão de lavar as mãos antes das refeições é um preceito que devia ser cumprido, mas mais do que lavar as mãos, é manter limpa o coração. Isso sim é importante, né? O fato de lavar a mão. Lavar a mão é importante? É. Nós sabemos que a maior revolução da história da medicina foi o cirurgião lavar a mão. Depois que o cirurgião passou a lavar a mão quando ele saía de um doente para o outro, melhorou muita coisa as infecções. Então, lavar a mão é super importante por questões básicas de higiene, mas por outras coisas também. Agora, a nossa questão aqui, no nosso ponto de vista aqui, é a questão de lavar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, as nossas intenções. Mas até hoje nós ainda estamos tentando enrolar a Deus como se fosse isso possível, né? É uma coisa muito esquisita. Mas o Espiritismo nos ensinou também, entre muitas coisas sobre os ensinamentos do Cristo, ele tornou esses ensinamentos muito mais claros, racionais, lógicos. Para nós, espíritas, a grande questão é da fé raciocinada. Nós devemos saber por que devemos fazer as coisas. Não porque meu pai falou, porque meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim, então eu vou fazer assim. Não. As coisas têm que ter um motivo, porque quando eu sei o motivo, se é a razão de fazer alguma coisa, eu vou fazê-la porque eu sei que assim deve ser. Então eu não vou fazer, né, não vou ficar enrolado e não vou ficar. Eu acho que eu já falei muito, hein, gente? Não sei. Você manda eu calar a boca, quem for hoje. Ô, Né? Pedro, Oi, fala. a gente recebeu alguns comentários aqui durante a tua fala do pessoal que está acompanhando. Uma Eu não delas consigo. foi do Aurélio. Ele falou que realmente existe todo um ritual, é como se fosse uma conexão, né? Lá naquela época era uma Sim, conexão com o divino, a purificação. Ele agradeceu a tua explicação e daí ele trouxe que Jesus já traz a gente numa percepção mais interior, mais íntima, sem exigências com a externalidade ou aparência, e sim com a reforma íntima. sim. E ele também Perfeito. compartilhou que o pai dele costumava falar de um ditado que era assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então Bem isso aí. é mais ou menos por aí, né? E o Sepulcro Álvaro, caiado de branco e cheio de podridão dentro. É o mesmo né? princípio. Hoje a Né? gente mudou a forma, né, Pedro? A gente tem belas palavras, bela aparência, mas no interior ainda não tá tão Está belo. longe de Deus, né? Tá longe de estar tão belo. E É, acho que O Álvaro trouxe a reflexão de quantas vezes a gente ainda se comporta como os fariseus no nosso dia a dia, quanto a gente ainda carrega desses rituais na nossa rotina, né? E realmente é muito mais fácil observar as normas e os rituais externos, como fazer um Pai Nosso sem pensar no que a gente está falando, e na casa espírita tomar água fluidificada sem saber porque tá tomando, entrar na casa espírita e às vezes a gente faz isso às vezes, né, Pedro? A gente vai e nem ouve o que o palestrante está falando, não reflete, a gente entra, fica com a cabeça lá fora, aí sai e acha que tá tudo bem, porque está tudo bem, fiz minha obrigação. fui na casa espírita uma vez É, na semana, tá tudo certo. está Então tudo é certo. mais fácil fazer isso do que o quê? Do que olhar para dentro, E porque é saber onde é que eu difícil. estou errado. Sim, sim, dói. Além de tudo, dói. Quando a gente olha para dentro com seriedade, vamos encontrar as coisas que a gente tenta esconder de nós mesmos, como se isso fosse possível. Fere o nosso orgulho ainda, né? A gente acha É, que já é perfeito, mas precisa. Esse é o convite de Jesus nesse assunto de hoje, né? Que a gente podemos seguir rituais externos? Podemos, não sim. tem problema. Mas que a gente Desde que, abra mão do interno também, né? sim, antes devemos fazer o interno, para depois. Eu acho que foi numa palestra do. Eu esqueci o nome do menino, bem novo, que faz palestra do NEP.
Oh, meu Deus. O Oh, Arthur meu Deus. Valadares. Arthur Valadares, isso. Esse é o nome dele. O Arthur, ele fala que a gente tem que buscar no nosso dia a dia esse processo de limpeza interior, olhar o comportamento de Jesus, né? O que que Jesus fazia que eu não estou fazendo? E aí passar a tentar fazer. E também o contrário. O que que eu estou fazendo que Jesus nunca Não fez? faria. De jeito nenhum parar de fazer. Então, esse é o processo de tentar remover da nossa vida o que não tem semelhança com o que Jesus nos ensinou aqui, né, Pedro? Com certeza. Eu sei que quando eu crescer, ô, Júlia, eu quero ser igual ao Arthur Valadares, viu? A Eu acho, fala dele é muito boa mesmo. eu acho ele um barato. As palestras dele são magníficas, vale muito a pena ver. Então, para a gente terminar, que eu já falei mais que qualquer coisa, quando Jesus falou lá, quando você leu para a gente, que toda planta que meu pai não plantou será arrancada, o que ele está falando disso? Ele está dizendo que todo ritual, todo hábito, toda questão que fere, de alguma maneira, a lei divina, será arrancada, porque ela não foi feita por Deus, ela foi feita pelos homens. Então, ela tem que ser arrancada. É disso que Jesus tratava quando ele falou isso lá. Que se algo que eu faço prejudica a mim mesmo ou prejudica uma outra pessoa, certamente não é coisa de Deus, como diria a minha mãe ou a minha avó. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa, então, isso não é coisa de Deus, é coisa de nós, seres humanos. Então, nós temos que tirar essas imperfeições de nós, afastar essas imperfeições, o egoísmo, todas essas coisas que é fruto dessa nossa incúria, dessa nossa questão, e levarmos para frente aquilo que nos interessa. Então, ao estudarmos o Espiritismo, que, apesar de muita gente achar que não, o Espiritismo é cristão, né, dona Júlia? Né? Nós temos certeza absoluta disso. O cristianismo é baseado na lei do Cristo, então nós somos cristãos. Então, diz, se nós estudarmos o Espiritismo com afinco, com vontade, e colocá-las em prática na nossa vida de uma maneira correta, sem hipocrisia, aí nós vamos ser capazes de perguntar aquilo que você acabou de perguntar. O que eu faço? Jesus faria? E a resposta vai ser sim. Porque quando a resposta é muito mais, pelo menos no meu caso, é muito mais fácil dizer que não, né? Então a gente tem que se tocar que isso é uma verdade e procurar melhorar, né? E não achar que entrar na casa espírita, tomar água frutificada, tomar um passe, tomar um kit, somos liberados para fazer besteira o resto da semana, né? É um hábito que a gente traz de longo tempo, né? De outras vidas, de outros pensamentos, de outras formas religiosas, onde a gente pensa que essa prática nós conseguimos fazer coisas que não. Por quê? Qual é o objetivo da religião, de qualquer religião? É tornar o ser humano melhor. Se eu pratico, se eu faço parte de uma religião, de uma chamada denominação religiosa, se ela me torna um ser humano melhor, eu não quero saber qual que ela é. Ela é válida, ela é boa. Se ela não torna o ser humano melhor, ou se o ser humano usa dela para ficar rico, ou para passar os outros para trás, ou para enganar as pessoas, isso não vem de Deus, como diria minha mãe de novo. Mas qualquer religião que torne o ser humano melhor, ela está valendo e esse é o objetivo. Então não há por que eu ter a vã pretensão de achar que o espiritismo é melhor do que qualquer religião. Nós já matamos muito por conta disso, né? Então chega. A cristandade já passou do limite de fazer esse tipo de julgamento. Então, para finalizar agora de vez, não é suficiente para a gente manter essa aparência de pureza. O importante, o necessário para a nossa vida é tornar o nosso coração puro, praticando a lei do Cristo, a lei de amor, justiça e caridade. Não é isso que nós aprendemos na 10ª lei lá com Kardec? Então, honrar pai e mãe, honrar a Deus, a Jesus, praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Júlia, caça a minha palavra, vai.
Acho que a tarefinha para a semana, então, Pedro, para todos nós, é observar o que que a gente faz por ritual e o que que a gente realmente faz do coração. E tentar equilibrar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais do coração e um pouquinho menos por ritual. Perfeito. Já vai dar A sua trabalho. tarefa valeu, a sua tarefa foi perfeita. Vai É dar isso trabalho essa aí. tarefa. Opa, Pedro, obrigada pela tua participação, pela tua obrigado. Boa noite, gente. E convido agora todos vocês, então, para a gente fazer uma prece de encerramento, não como um ritual, mas como gratidão a este momento, gratidão aos espíritos amigos que se encontram junto de nós, nos amparando, amparando os nossos lares, nossos entes queridos. Agradecemos, Jesus, os ensinamentos, que assim seja. Fique com Deus, gente. Obrigado. Boa noite, Pedro, boa noite, pessoal, e até Valeu, domingo. boa noite. Tchau, tchau.